Olá pessoal, aqui é o professor Gilberto de História, tá bom? Mas antes de mais nada eu quero dizer para você que eu creio em Deus, tá? Eu creio em Jesus Cristo, eu creio que existe um Deus criador dos céus e da terra, que Ele enviou Jesus a esse mundo para nos salvar da condenação espiritual, né? Eu creio na vida após a morte, tá? Eu creio em Jesus, eu creio em Deus, né? Seja Yeshua, ou Yahushua, né? Tem várias pronúncias, né? As pessoas buscam, né, a veracidade do nome real de Jesus, e a história também busca isso, né? Então eu, como professor de história, sempre oriento que a história é uma ciência que ela busca a veracidade dos fatos, né? Através de documentos, através de documentos escritos, né? De desenhos, pinturas. Então é importante realmente nós buscarmos a verdade, né? Todos nós queremos saber da verdade. Me faz lembrar quando eu estava na faculdade de História, eu tive professores ateus, né, que não acreditavam em Deus, não acreditavam em nada espiritual, só acredita naquilo que ele vê, né, no materialismo histórico, naquilo que é matéria, né, só acredita nas coisas visíveis. Né, já outros professores, né, eram céticos, né, outros eram espíritas, né, kardecista, né, daquele espiritismo de Allan Kardec, né, teve a origem de Allan Kardec, o espiritismo kardecista. Então eu sou um estudioso, eu gosto de estudar, né, as religiões, eu gosto de estudar o fundamento das religiões, como se originou, né, como se originou cada tipo de religião. Isso é legal a gente conhecer isso, né, a origem das religiões, não só da Igreja Católica, das igrejas evangélicas, do espiritismo kardecista, da Umbanda, do Candomblé e tantas outras religiões que existem no mundo, né, os muçulmanos, né, a religião do Islã. Então, quer dizer, então é importante a gente ter esse conhecimento, né? Então hoje eu quero falar sobre um assunto que muita gente fala, nas igrejas evangélicas falam muito sobre o dízimo, aquela coisa toda, deve dar o dízimo é correto, né? A pessoa dá aquele dízimo de Malaquias 3, 8, 9, 10, né? Onde Deus usa Malaquias, né, para falar, roubará o homem a Deus, Malaquias 3, 8, né? Aí todavia, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Aí perguntamos, em quem te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, vós toda a nação. Então, quem não dá o dízimo é ladrão, quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Aí Jacó fala, devolver a Deus, né? Muitos usam o texto de Jacó, temos que devolver a Deus o que é de Deus. Será que isso está correto, meu querido? Será, minha querida? Será que essa ordenança é para nós? Será que essa ordenança é para a igreja de Jesus? Será que a ordenança de dízimos, e eu não vou falar só dízimo cristão, dízimo de maldição para as pessoas? E como é que era dado esse dízimo? O dízimo era dado em dinheiro? Qual era a ordenança de Deus? Como é que estava escrito na lei lá do passado, essa ordenação do dízimo? E eu quero falar também, antes de mais nada, que eu respeito todas as religiões, tá? Respeito todos os irmãos, né? Seja da Igreja Católica, seja da Igreja Evangélica, das ramificações evangélicas, seja do espiritismo kardecista, que teve suas origens em Allan Kardec, seja da maçonaria, seja da Umbanda, do Candomblé. Eu respeito todas as pessoas. Eu quero deixar isso bem claro nesse vídeo, tá, pessoal? Porque eu sou um estudioso, então eu estudo, né? Eu, como professor, muitas das vezes eu até fico neutro, né? Cada um tem direito de escolher o que quer ser, cada um tem o direito de pensar, né? Então, até a história tem um desses objetivos na vida da gente, é fazer o que a gente venha pensar, refletir, questionar, né? Então nós temos esse direito, né? É o direito do livre pensamento, né? Nós temos o direito de pensar, né? Respeito o ateu, né? Só quer ser ateu, não quer acreditar em nada, temos que respeitar. Eu gosto também quando as pessoas me respeitam também, né? Eu gosto disso, que as pessoas me respeitem a minha fé em Deus Pai, creio, né, no criacionismo, né? Essa teoria que até a história fala sobre o criacionismo, eu acredito em Deus. Acredito que Deus mandou Jesus para me salvar. Acredito que a salvação é um dom gratuito, ou seja, não preciso pagar nada para ser salvo. Acredito que a salvação não é mérito meu nem de homem nenhum,
mas a salvação é unicamente um mérito de Deus, né? Toda a glória é dele. A salvação, ele mandou Jesus para nos salvar. Então, logo, toda a glória pertence a ele, e não a homens como nós. Então, a glória é dele. Ele é o Senhor, ele é o glorioso, né? Toda a glória, toda a honra pertencem a Deus Pai por ter mandado Jesus Cristo, o Filho dele, para nos salvar. Eu acredito nisso, continuo acreditando e creio que até a minha partida desse mundo eu continuarei acreditando. Se eu tiver errado, uma vez eu falei isso com o professor ateu, se eu tiver errado, eu não perdi nada em crer. Agora, se a pessoa não crê, ela rejeita a fé, aí é complicado, né? E se for verdade? Eu creio que é verdade. E aí? Então é de cada um. Então eu respeito a todos. Mas o que eu quero falar nesse vídeo aqui, meu querido, estudando, né, as escrituras, estudando as origens, né, sobre essa passagem que está em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Aqui fala muito forte. Essa versão aqui é de uma Bíblia católica, tá? Católica. E segundo estudiosos, essa é uma versão bem, assim, uma versão bem, como é que eu vou dizer? Bem confiável, né? Vinda dos originais das escrituras, que diz assim: os filhos de Levi, revestidos do sacerdócio, na qualidade de filhos de Abraão, tem por missão receber o dízimo legal, eu sublinho aqui legal, tá? Pela lei, do povo, isto é, de seus irmãos. Né? Interessante isso. Né? Outras versões da Bíblia diz que dentre os filhos de Levi que recebem o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo de seus irmãos, né? E do povo, ainda que eles tenham descendido de Abraão. Então vamos pensar aqui, pessoal, vamos raciocinar. Levi, a tribo de Levi, o sacerdote da tribo de Levi, pela lei... Então, pessoal, dando continuação ao que estávamos falando, para nós entendermos esse versículo da palavra, das escrituras, que está relatado em Hebreus, nós temos que nos reportar para o princípio da tribo de Levi, a origem da tribo de Levi. Sabemos que Deus fez uma promessa a Abraão, não é isso? Então Deus fez a promessa a Abraão, que Abraão seria pai de nações. Abraão gerou Ismael, não foi? Com a empregada. E depois veio o filho da promessa, que foi Isaac. Abraão gerou Isaac. E Isaac gerou Jacó. Então logo Jacó era neto de Abraão. É isso? Vamos raciocinar, vamos pensar, hein? Jacó gerou 12 filhos. Desses 12 filhos de Jacó é que veio a tribo de Levi. Olha a origem aí da tribo de Levi. Então Jacó gerou Judá, gerou Benjamim, gerou Levi. Justamente Levi é um dos filhos de Jacó, de onde gerou a tribo de Levi. Então, segundo a lei que foi dada por Deus, só o sacerdote dessa tribo, da tribo de Levi, tinha direito, por isso que falo direito legal, que eu sublinhei aqui, lembra? Lembra que eu sublinhei aqui? Direito legal? Ó, então tá claro aqui, ó. Recebeu o dízimo, né, por missão recebeu o dízimo legal do povo, quer dizer, segundo a lei, se o dízimo legal. Então aquele que tinha legalidade de tomar o dízimo dos seus irmãos e do povo, ainda que tenha vindo da descendência de Abraão, era o sacerdote da tribo de Levi. E o dízimo era uma ordenação para ser dado em alimentos. Quem tinha moeda de prata, de ouro, denário, seja lá a moeda da época, dracma, né? Tinha as moedas, tinha que comprar os alimentos e entregar como? O dízimo tinha que ser dado em alimentos, com a finalidade ou com o objetivo de alimentar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os levitas que viviam do templo, daquele templo lá de Jerusalém. Estão entendendo, meu querido? Então nós temos que entender isso aí, para a gente poder chegar, né, a um consenso, né, e chegar a um ponto que se torna irrefutável para qualquer um que queira defender uma ordenação de dízimo para a igreja. Não cabe isso. Nem dízimo cristão, nem dízimo, um dízimo por amor. A gente vai falar isso, dízimo por amor, não existe isso.
Dízimo era uma ordenação da lei judaica para os judeus. E então, eu quero que você entenda isso. Em Mateus 23, onde é defendido por muitos líderes religiosos, né? Ah, mas Jesus não aboliu o dízimo. Pera aí. Jesus, ele estava em carne. Ele veio em carne, ele cumpriu toda a lei. Ele não veio aberrogar a lei dos 613 mandamentos. Porque foram dados 613 mandamentos para os judeus. E ninguém em toda a história conseguiu cumprir 613 mandamentos sem tropeçar pelo menos em um. Então, e tinha justamente uma ordenança dos 613 mandamentos, que aquele que tropeçasse em um desses mais pequenos mandamentos era culpado de todos. Então, logo, se a pessoa tropeçasse num pequenininho mandamento ali, era culpado de todos. Olha só, pessoal, não tinha como ninguém ser salvo cumprindo mandamentos, cumprindo a lei. Né? Por isso que veio a graça de Deus pelo apóstolo Paulo, quer dizer, por Jesus Cristo. Né? E a revelação dada ao apóstolo Paulo é para nós, igreja. É por isso que é muito importante todo cristão, todo crente, examinar as Escrituras, principalmente de Romanos a Hebreus. É muito importante você examinar as Escrituras, para que você venha ter o teu entendimento aberto, para que você venha compreender as Escrituras, né? Compreender aquilo que está escrito. Agora, a interpretação são diversas. Por isso que tem tal da hermenêutica, que a hermenêutica é a arte de interpretação. Cada um tem sua hermenêutica. Tem hermenêutica católica, hermenêutica evangélica, que são variadas, né? A hermenêutica evangélica são diversas hermenêuticas. Né? Uns defendem o quarto mandamento, tem que cumprir o sábado, outro não, defende a lei do dízimo, e outro defende não sei o quê. São diversas ramificações. Mas nós temos que nos voltar para os textos. O teu entendimento do texto, você tendo um entendimento, você não vai ser confundido por nenhuma doutrina. Até o apóstolo Paulo fala que nós não devemos ser levados por doutrinas várias e estranhas. Antes, o coração deve estar fortalecido com a graça de Deus, a graça salvadora, que é a fé. Você tendo fé em Jesus, fé no Filho de Deus, você está salvo. Você não precisa fazer ordenanças, cumprir leis, não, nada disso. O que você precisa cumprir é principalmente a lei do amor. Você cumprindo a lei do amor, você cumpre toda a lei. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai enganar seu irmão, sua irmã. Então você vai cumprir a lei do amor, que a lei do amor é que todos nós devemos cumprir. Amar o seu próximo como a si mesmo. Essa é a lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é o Deus soberano, para quem crê, né? Para quem confia nele. Amar a Ele sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então você cumpre toda a lei. E o que eu quero concluir aqui, que nesse versículo, nesse capítulo 7 de Hebreus, no versículo 18, ali diz claramente que esse precedente mandamento ele é aberrogado, que significa abolido, deixou de vigorar pela sua fraqueza e inutilidade. Tá bom? Então que você possa examinar as Escrituras, ter um entendimento, tá? É muito importante a leitura, o estudo, entender essas origens, né? Por que aquilo foi escrito, para quem. O que eu ia falar, Mateus 23, não é isso? Mateus 23, Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Olha só, não era moeda de prata, nem de ouro, nada disso, mas do endro, cominho e da hortelã. E desprezais o mais importante da lei, que é a fé, a misericórdia e a justiça. Deverias cumprir essas e omitir aquelas. Por quê? Porque Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Mas depois que Jesus foi glorificado, houve a ascensão dele no céu, isso aí foi abolida, essa lei de ordenanças que não serve para nada para a gente. A salvação é um ato de fé. É pela graça de Deus por meio da fé. E você não tem que pagar nada, você não tem que pagar oferta, dízimo, nada. Salvação é um dom gratuito de Deus, está escrito isso na palavra. E em Gálatas 3,13, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, que é uma carta muito importante para você ler, a carta dos Gálatas. Paulo diz ali: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Acabou, meu querido. Não tem maldição nenhuma sobre você. Se alguém joga uma maldição sobre você, não receba isso jamais, porque não tem maldição. Agora, se você quiser ajudar, quiser doar, para um pobre, ajudar um necessitado, é com você e Deus, tá bom? Se você quiser ajudar alguém, é voluntário, é uma oferta voluntária, isso aí é espontâneo, né? Agora, nada forçado, nada por lei, isso aí não condiz com os ensinamentos da nova aliança que Deus fez com toda a humanidade. Que Deus continue te abençoando, te guardando, né? Te iluminando. E estude porque estudar faz bem pra gente, tá bom? Que a graça e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo esteja sobre você. Pense sempre em Deus, ore a Deus, em todo momento, em todo lugar, tá bom? Porque Ele está com você aí.
Ele está comigo aqui. Ele nunca vai nos abandonar. São a promessa do Senhor. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.